Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma explicação sobre vozes verbais, tá certo? Então a gente vai ver como é que funciona essa questão de voz verbal, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então fiquem ligadinhos aí aos próximos slides, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Então vamos lá, voz verbal. Primeiro a gente precisa entender o que é isso. Então voz verbal nada mais é do que a flexão de voz que indica um estabelecimento de relação entre o verbo e o seu sujeito. Professora, mas o que é isso? Como assim? Dentro de uma oração, a gente precisa saber, de uma oração quando tem sujeito, lógico, né? A gente precisa saber se esse sujeito ele está praticando uma ação, se ele está sofrendo uma ação ou se ele está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo, ok? Então, assim, conforme esse tipo de relação, o verbo pode se apresentar na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Então, a gente vai ver cada uma dessas, tá bom? Então, assim, no livro de vocês, o livro aborda um pouquinho da voz passiva e ele fala um pouquinho sobre a voz ativa. Ele ainda não fala sobre a voz reflexiva, que a gente vai ver isso lá no 8º ano, mas eu já vou explicar logo tudo para vocês, para poder ficar mais fácil para vocês entenderem e também até mesmo conseguirem distinguir uma voz da outra, tá bom? Então vamos lá passar para o próximo. Voz ativa. O que é uma voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito é o agente, ou seja, aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Então, quando a gente fala de voz ativa, é quando o sujeito ele é agente, ou seja, foi aquele que praticou uma ação. Olha lá no exemplo. Joaquim construiu aquele prédio. Quem construiu aquele prédio? O Joaquim. Então, a gente já sabe que Joaquim é o sujeito da nossa oração, tá? Construiu. Então, o que acontece? O Joaquim, ele praticou a ação de construir aquele prédio. Então, nós temos aqui o verbo construiu. Nessa formação aqui, a gente diz que esse verbo está na voz ativa, porque o sujeito Joaquim praticou a ação de construir o prédio, tá bom? Agora, olha o próximo exemplo. O gorila comeu a banana. Quem é que comeu a banana? O gorila. Então, o gorila vai ser o sujeito da nossa oração. Comeu é o nosso verbo. Mas o que acontece aqui? Ah, professora, eu não sei se está na voz ativa ou passiva. Só a gente parar e entender o contexto. A gente percebe que o gorila praticou a ação de comer a banana. Se ele praticou essa ação de comer a banana, então a gente diz que o verbo se encontra na voz ativa. Tá vendo como é fácil? Bem facinho, não é difícil não. Vamos lá para o próximo. Voz passiva. O que é voz passiva? É quando o sujeito é o paciente, ou seja, é aquele que sofre uma ação expressa pelo verbo. E nós temos dois tipos de voz passiva, que a gente vai ver aqui agora. Temos a voz passiva analítica. Quando a gente fala de voz passiva analítica, é quando ela é formada por um verbo auxiliar conjugado mais o particípio de um verbo principal, ou seja, a voz passiva analítica ela precisa vir feita por meio de uma locução verbal, e a locução verbal nada mais é do que um verbo auxiliar, voltou aqui, nada mais é do que um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, tá bom? Então, aqui é o verbo auxiliar mais o particípio de algum verbo, que no caso vai ser o verbo principal, né? Então, olha só. Aquele prédio foi construído por Joaquim. O que foi construído por Joaquim? Aquele prédio. Então, aquele prédio é o sujeito da nossa oração e foi construído, olha só, esse termo aqui, ó, foi construído, ele é a nossa locução verbal. Nesse caso aqui, a gente diz que o nosso verbo ele se encontra na voz passiva analítica. Por quê? Porque o prédio sofreu a ação de ser construído, né? O prédio não foi por si só e se construiu sozinho, né? Ele sofreu a ação de ser construído por alguém. E o que acontece aqui? A gente tem um verbo auxiliar conjugado, que no caso é o foi, e a gente tem um verbo principal no particípio, olha só, terminado em do, que no caso é construir. Então, se a gente tem essa união, tá? De verbo auxiliar mais verbo principal dentro dessa construção e percebe que o sujeito sofreu uma ação, aí a gente diz que o nosso verbo se encontra na voz passiva analítica. Então, voz passiva analítica é quando a gente tem essa formação aqui e a gente tem aqui um verbo, uma locução verbal, tá certo? Bom, vamos lá para o próximo.
Temos também a voz passiva sintética, que é uma frase assim mais reduzida, menorzinha, sintetizada, tá? Então, olha só, ela é formada por um verbo auxiliar na terceira pessoa, sendo essa terceira pessoa no singular ou no plural, dependendo do que você vai escrever, mais um pronome apassivador se. Professor, o que negócio é esse? Então, olha só, é uma partícula apassivadora, né? Que é o índice de determinação do sujeito também. Quando a gente estuda sobre sujeito indeterminado, a gente tem esse se, tá bom? Então, olha só, construiu-se aquele prédio. Eu sei quem foi que construiu? Não faço ideia. Sujeito indeterminado, né? Então, olha só, a gente tem aqui o verbo construir na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa, mais o pronomezinho apassivador, que é o nosso se. Então, se a gente tem essa formação, verbo na terceira pessoa mais o pronome apassivador, e a gente também não sabe quem praticou a ação, a gente só sabe que alguém construiu aquele prédio, então aqui a gente vai dizer que nós temos um verbo na voz passiva sintética. Sintética porque a oração ficou bem pequenininha, ficou bem reduzida, e a gente fez a utilização do pronome se junto com o verbo auxiliar na terceira pessoa, tá bom? Vamos passar para o próximo. Agora a gente vai ver sobre a voz reflexiva. Voz ativa é quando o sujeito praticava a ação, voz passiva é quando ele sofre e voz reflexiva é quando acontece os dois, quando ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Olha só, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isso é, ele é executor e receptor da ação expressa pelo verbo, ou seja, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Olha só o exemplo. Joaquim cortou-se com a faca. Consegue compreender que o Joaquim praticou a ação de cortar e também sofreu a ação de ser cortado. Então, se a gente consegue ter essa percepção, cortou-se, a gente consegue entender que o Joaquim, ele tanto praticou a ação de cortar quanto sofreu a ação de ser cortado. Então, aqui a gente tem um verbo na voz reflexiva. É assim, reflete, é como se fosse a nossa imagem no espelho, né? A nossa imagem reflete no espelho, tipo bate e volta, reflexivo. Você pratica a ação de mostrar a imagem e você sofre a ação de receber a imagem, mais ou menos isso. Júlia maquiou-se para sua formatura. A mesma coisa que a Júlia, ela praticou a ação de maquiar e sofreu a ação de ser maquiada. Então, nós temos aqui um verbo na voz passiva. Tranquilo? Ou, na voz passiva não, na voz reflexiva, tá? Não é passiva não, aqui é a voz reflexiva. Saiu errado aqui. Vamos consertar esse negócio aqui. Aqui é voz reflexiva, agora não vai ficar muito bom não. Foi um errinho aí de digitação, foi mal. Mas a gente conserta, tá bom? Então, aqui a Júlia praticou a ação de maquiar e sofreu a ação de ser maquiada. Então, voz reflexiva, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui para nós. Aqui a gente tem a conversão da voz ativa para a voz passiva analítica. Tem como a gente fazer isso. Então, o que acontece? Dentro da voz ativa para a voz passiva, o sujeito passa a ser o agente da passiva, tá? Vamos grifar aqui porque isso daqui é importante, que a gente vai falar sobre esse termo ali embaixo agorinha, tá? Que a gente precisa saber o que é isso. O objeto direto passa a ser o sujeito da oração, né? E o que era verbo transitivo passa a ser uma locução verbal. Então, vamos tentar entender o que é isso. Primeiramente, vamos ver o que é agente da passiva. Agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo dentro da voz passiva. E esse termo ele vem sempre depois de uma preposição. Então, olha só o exemplo. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Aqui, esse verbo se encontra na voz passiva, né? Sujeito paciente. Por quê? Porque aqui a gente tem uma locução verbal, né? A gente tem uma locução verbal, mais um verbo terminado no particípio aqui. Então, a gente tem voz passiva, nesse caso, uma voz passiva analítica. E aqui a gente tem o agente da passiva, que é justamente aquele termo que vai indicar quem foi quem ou o que, né, que executou a ação expressa pelo verbo. Então, os jurados que executaram a ação de colocar a vencedora como a escolhida,
tá bom? Então, assim, não se preocupem com isso agora, porque a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, mas eu tô trazendo logo assim, fazendo um aparato geral sobre o que é tudo, para poder facilitar para vocês, tá bom? Mas aí a gente tira as dúvidas nas reuniões, que aí vai ficar mais fácil. Então, só para saber que o agente da passiva é o termo que vai indicar o que ou quem executou a ação dentro da voz passiva, beleza? Tranquilo? Bom, e a gente tem aqui agora o processo de conversão. Como é que acontece isso? Olha só, nesse exemplo aqui, a mãe repreendeu o filho. Então aqui, essa nossa oração, deixa eu colocar aqui na canetinha, essa nossa oração, ela se encontra na voz ativa, certo? Por quê? Porque a mãe praticou a ação de repreender o filho, certo? Então, nós temos aqui a mãe como nosso sujeito, repreendeu é o nosso verbo transitivo direto, porque quem repreende alguém, e o filho é o nosso objeto direto. Quando a gente vai passar da voz ativa para a voz passiva, quem era o objeto passa a ser sujeito da oração e quem era o sujeito passa a ser o agente da passiva, tá? Então a gente faz um X. Então olha só, a mãe repreendeu o filho foi repreendido pela mãe. Então aqui a gente tem uma locução verbal, então a gente já percebe que o verbo repreendeu já mudou para ser uma locução verbal, foi repreendido, tá bom? Então nesse caso, se eu tenho um sujeito mais uma locução verbal e temos aqui um agente da passiva, aqui a nossa oração ela passou para a voz passiva, ela estava na voz ativa e passou para a voz passiva. Então, quem era o objeto passa a ser sujeito e quem era o sujeito passa a ser o agente da passiva, tá bom? Aí aqui embaixo vem explicando, ó, o sujeito que é a mãe passa a ser o agente da passiva, que no caso fica pela mãe, o objeto direto passa para o sujeito da voz passiva, que no caso é o aluno, e o verbo transitivo repreendeu passa a ser uma locução verbal, que foi repreendido, tá bom? Nesse caso, a gente tem aqui uma voz passiva analítica, tá bom? Deixa eu tentar colocar aqui. Sai meio feio aqui a letra, mas acho que dá para entender, tá bom? Voz passiva analítica, porque a gente tem uma formação aqui com uma locução verbal, ok? Tranquilo? Tá bom? Bom, vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Não, então é só isso mesmo. Então, pessoal, ó, beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Não se assustem porque isso é fácil, é tranquilo, não tem nada de difícil. Aí a gente vai tirando aí as nossas dúvidas nas nossas reuniões. Tentem fazer as tarefas propostas, tá bom? E na nossa próxima reunião a gente tira as nossas dúvidas, ok? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tô cansada.